Olá, eu sou Marcos Lindgren, professor da Fundação Dom Cabral nas disciplinas ligadas à governança, estratégia, inovação. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre ambidestria organizacional. Um conceito novo, não tão novo assim, mas que vem ganhando uma projeção muito grande nos últimos tempos, em função principalmente da dinâmica de mercado, das mudanças tecnológicas e comportamentais que afetam a gestão de todas as organizações. Quando a gente fala de organizações ambidestras, uma pergunta que é muito recorrente é o que é uma organização ambidestra e qual a diferença delas para as organizações tradicionais. Primeiro a gente tem que pensar no próprio termo ambidestria. Ambidestria é um termo que vem da biologia, que significa ter destria, que é destreza, que é capacidade de fazer as coisas com os dois lados do cérebro, com os dois lados do corpo, de maneira igual. Nesse sentido, organizações ambidestras são aquelas que conseguem ao mesmo tempo combinar as competências de serem muito eficientes, trabalhar com escala, trabalhar com padrões que são necessários para que uma área de negócios cresça dentro de uma economia tradicional, dentro de setores mais clássicos de negócios, ao mesmo tempo em que ela é capaz de desenvolver inovação, ter flexibilidade para tentar novos modelos de negócio, conviver com a tentativa e o erro, aprender com o erro e que esses dois modelos mentais convivam simultaneamente. Nesse sentido, a diferença entre uma organização ambidestra e uma organização tradicional é que as organizações tradicionais tendem a ser muito competentes apenas na questão da eficiência operacional e acabam limitando a capacidade de inovar, de testar novos modelos de negócio e, por consequência, garantir a sua perenidade no longo prazo. Então, inicialmente, nós temos o que a gente chama de ambidestria estrutural, que é, como o nome está dizendo, né, a estrutura da organização acaba sendo separada em unidades de negócio ou áreas funcionais que estão voltadas para os formatos clássicos tradicionais de gestão, buscando eficiência, e outras estruturas, outras unidades de negócio que focam na inovação, em novos modelos de negócio. E essas estruturas elas não se misturam. Então esse é o tipo de organização ambidestra estrutural. O outro tipo que a gente encontra com uma certa frequência, e está bastante reportado na literatura, é a ambidestria cíclica. A organização passa por um momento de inovação, passa por esse momento de ter maior flexibilidade, conviver com o erro e tudo mais, tentativa e erro, e depois de vivido esse ciclo, ela entra num ciclo de crescimento por ganho de eficiência operacional, por adoção de padrões operacionais e nesse ciclo acaba não inovando tanto, né, ficando um pouco mais distante da busca pela disrupção e tudo mais. Então esse é o tipo de ambidestria cíclica. E o terceiro tipo é o que a gente chama de contextual, em que a organização consegue conviver com os dois modelos mentais dentro das mesmas estruturas e ao mesmo tempo, simultaneamente, e a postura ambidestra, ora mais voltada para a eficiência operacional e ora mais voltada para a inovação, convivendo dentro da organização ao mesmo tempo, no mesmo espaço, nas mesmas unidades de negócio, mas se ajustando pelo contexto que a empresa, a organização se encontra
em algumas especificidades, sejam elas temporais ou do contexto externo ou mesmo do contexto interno. O primeiro benefício que a gente sempre procura demonstrar para as organizações é a própria perspectiva de perenidade, sustentabilidade no longo tempo, né? Nós temos que lembrar o seguinte: as organizações, com seus modelos de negócio, elas tenderão em algum momento na sua história a serem ultrapassadas por alguém. Os seus modelos de negócio vão ficar anacrônicos, seja porque ela sofre do imobilismo do sucesso, como casos clássicos aí de Kodak, de Xerox e tudo mais, ou seja porque o contexto exterior, o ambiente externo, questões tecnológicas, questões comportamentais, vão fazer com que o perfil de consumo, o perfil de uso mude e o seu negócio fique ultrapassado. Então, o primeiro benefício que a gente sempre demonstra para as organizações é que, ao se tornar ambidestra, ela começa a enxergar, começa a criar possibilidades de perenização do negócio, de sustentabilidade do negócio pela criação de vantagens competitivas distintas. O segundo é que, ao fazer essa combinação dos dois lados, espera-se que ela consiga trazer o melhor dos dois mundos, né? Ou seja, ela ser competente o suficiente para poder ter abertura para o novo e ela abrir espaço para que dentro da organização floresçam novos modelos de negócio e tudo mais, e que ela possa, inclusive, disruptar, ser a protagonista da disrupção do mercado, ao mesmo tempo em que ela é capaz de ganhar escala para dominar market share, liderar determinados setores da economia e, obviamente, estar sempre na vanguarda dos negócios. E a resposta é não, embora que hoje a gente tenha muito mais casos de organizações maiores que conseguiram ser efetivamente ambidestras, mas a gente já tem muitas histórias de empresas que foram muito disruptivas há 20, 30 anos atrás e que hoje continuam disruptivas, mas conseguindo também trabalhar com escala, com padrão e tudo mais, né? É óbvio que as empresas de menor porte, empresas que acabam tendo apenas uma unidade de negócio e tudo, elas talvez vão se encaixar naqueles tipos de organizações ambidestras que são estruturais, né? Ou seja, você vai ter uma área de negócios, uma área funcional que é mais inovadora, mais disruptiva e outra que é mais padronizada, mais no modelo fordista, né? E à medida que a empresa vai crescendo, a organização vai ganhando complexidade, você começa a ir para a possibilidade de ter uma organização ambidestra do tipo contextual, tá? No meio do caminho, nesse processo de crescimento, talvez ela passe por uma ambidestria cíclica, tá? Então, nesse sentido, eu reforço a minha resposta, a questão da ambidestria não está totalmente correlacionada com o tamanho da organização, está muito mais correlacionada à questão de modelo mental e cultura. As lideranças nas organizações ambidestras, elas precisam ter algumas posturas, alguns comportamentos que são esperados para que a ambidestria possa florescer. É desafiador porque a gente precisa ter nas mesmas pessoas que são os líderes essa capacidade de, ao mesmo tempo, estimular as equipes, a desenvolver processos, criar padrões
E quando a gente está falando desse lado da eficiência operacional, a gente tende a não aceitar o erro, ou a gente tende a buscar o erro zero, né? Exatamente por conta da adoção de padrões, de metas muito quantificáveis e objetivas. E, no outro lado, pensando na inovação, na criação de novos modelos mentais, a liderança precisa estimular o intraempreendedorismo, por exemplo. A liderança precisa estimular as suas equipes a estar muito conectada com o que pensa o cliente, né? E aí tem um fator conceitual que precisa ser considerado na ambidestria, que é a adoção da centralidade no cliente como sendo uma regra, porque a gente não consegue inovar, a gente nunca vai criar modelos de negócios novos se nós não pensarmos no cliente final de uma cadeia de valor. Então, nesse sentido, a liderança precisa ter um olho no peixe e outro no gato. Tem que estar ao mesmo tempo pensando em como adotar padrões e capacitar as suas equipes para fazer processos, de certa forma, repetitivos, para que eles escalem. E, do outro lado, a gente tem que estimular as pessoas a intraempreender, a tentar coisas novas, a ficar atento ao que o cliente espera, quer, e que tenha demandas não atendidas, e buscar alternativas, propor, usar a criatividade para criar soluções novas que enderecem essas demandas não atendidas pelo mercado. Fazendo uma conexão com o que eu acabei de falar sobre as lideranças, sempre sou perguntado sobre quais são as condicionantes internas, quais são as características que as organizações precisam ter para estimular a ambidestria ou até para abrir espaço para que a ambidestria floresça. E aí eu posso responder de uma forma bastante enfática, é uma questão cultural. O conhecimento de tecnologia, a criatividade e tal, isso não é algo que seja tão difícil de encontrar dentro das organizações, e se não estiver dentro da organização, não é difícil da gente conseguir atrair isso ou até contratar isso do lado de fora da organização. Mas, se uma organização não tiver cultura para tal, se ela não tiver já na sua genética essa capacidade de pensar com os dois modelos mentais, ela dificilmente vai avançar para ser uma empresa ambidestra. E aqui a minha fala pode levar a um entendimento de que o caminho de se pegar uma empresa incumbente, ou seja, uma empresa que já está estabelecida no mercado, que tem um modelo de negócio consagrado, que já tem escala, padrões e tudo mais, e ela se transforma, colocar para dentro também o DNA da inovação, que esse caminho seja mais difícil do que o caminho inverso. Ou seja, pegar uma empresa que é muito inovadora, uma startup, por exemplo, e ela conseguir adotar também um modelo mais fordista de eficiência operacional. Tá? Eu posso garantir a vocês que os dois caminhos são igualmente desafiadores. Tá? Por quê? Empresas que são muito inovadoras, elas acabam também culturalmente não gostando tanto de processos repetitivos, de padrões. Até porque, vamos lembrar, a inovação, a disrupção, ela é normalmente trazida à tona por pessoas que criticam o status quo do modelo que existe no mercado, ok? Então, eu diria que o principal fator é essa questão cultural. Como que a gente mitiga isso? É uma outra pergunta muito recorrente.
Aspectos culturais de qualquer organização, eles, para serem modificados, eles demandam tempo. Mudança de cultura é um processo de longo prazo. Tá? E uma das sugestões que eu sempre dou é que esse processo seja sempre estimulado pela inserção de genes novos dentro do código genético original da empresa. Então, se você tem uma empresa que ela vem ali do modelo bastante tradicional, fordista, eficiência operacional, vai inoculando ali alguns elementos dentro da organização que comecem a trazer esse incômodo de pensar diferente, de questionar os padrões vigentes. Tá? Do mesmo lado, do mesmo modo, do lado contrário, pensando nas startups, né, que comecem a ser inseridos os genes de pessoas profissionais que estão acostumados com processos muito bem estruturados. Pensando que organização é análogo a um organismo vivo, toda vez que você insere um gene novo, se insere um organismo novo dentro dessa organização, há uma tendência natural de que os glóbulos brancos venham defender aquele modelo mental anterior e tendem a atacar esse corpo estranho. Tá? E aí entra em cena a questão da alta cúpula. O processo de mudança organizacional, ele só vai acontecer de uma forma exitosa, com sucesso, se a alta cúpula comprar essa ideia e ela for a grande patrocinadora dessa mudança. Não consigo ver outra forma de mitigação que não seja essa. Muito bem, senhores e senhoras gestores e gestoras. Ambidestria organizacional, como eu falei, não é um tema novo, mas que está ganhando uma proeminência muito grande. E eu tendo a dizer que é um caminho sem volta. Todas as organizações que pretendem sobreviver no longo prazo, elas precisarão ser mais ou menos ambidestras, mas elas precisarão encarar que elas vão ter que pensar com os dois lados do cérebro e criar formas de que esses dois modelos mentais convivam de uma forma saudável e que traga bons resultados. Caso contrário, as empresas tenderão a cair num modelo clássico e elas não vão escalar para gerar margem, para poder gerar a posição de mercado em que se espera nesse sentido de uma empresa clássica. Então fica aqui o convite para vocês, pensem bem sobre esse conceito, procurem conhecer um pouco mais e procurem achar formas de trazer essa capacidade de convivência dos dois modelos mentais dentro das suas organizações. E muito sucesso a todos vocês!